Fala rapaziada, tudo bom com vocês? Quem fala aqui é o Alex do canal MMA na Hora e hoje já começamos o vídeo com polêmicas. Essa polêmica já tá vindo aí de umas 3, 4 semanas pra trás, desde na verdade da luta do Alex. E o homem ainda continua bravo, hein? Ele tá aí na missão, é a próxima disputa dele. Ele vai disputar com o Herb Dean, vai disputar até o Herb Dean ser demitido. Porém, né galera, vamos ser bem sinceros aqui. O cara também não se ajuda, pelo amor de Deus. Já 3 lutas consecutivas, né? Lutas não, né? 3 cards consecutivos que ele apita ali a luta e dá cagada bem nas lutas em que ele está apitando. Apesar de que teve um card aí que teve uma leira de erros técnicos ali por parte dos juízes, porém o lance aqui é com o Herb Dean, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, galera. A Alex ainda tá na missão aqui de eliminar Herb Dean. Dá só uma olhada nisso aqui. Postou esse story, postou o do Vinicius Lockdog, postou agora o do Michel Pereira. E esse do Michel Pereira aqui, galera, pelo amor de Deus, foi o mais flagrante de todos. Por que eu digo isso? Porque um dedo no olho ainda pode acontecer, sendo que às vezes o cara vai se afastar e coloca o dedo. Infelizmente, pode ser que não, intencional, beleza? Mas dedo no olho, chute no saco, até mesmo, querendo ou não, o golpe na nuca pode acontecer na hora da emoção ali. Mas esse último agora do Michel Pereira, que foi 3 vezes puxado o cabelo dele e pelo menos umas 2 ou 3 vezes avisado que o árbitro iria parar, né, ali a luta, ia descontar o ponto e mesmo assim não fez nada, né? E o que é o mais agravante, né? Além de tudo, após o puxão de cabelo, teve ali também o dedo no olho do Chara contra o Michel e mesmo assim o cara não tirou ponto e manipulou o resultado. Michel foi lá no nosso queridão amigo Laerte Viana, deu uma entrevista bacana, a gente já vai dar uma reagida lá, mas não aconteceu nada, né? E o Poatan tá bravo, tá na missão. Não só ele, mas também aqui o nosso Michel Pereira, né? Olha o tanto de Reels aqui que ele já postou desde o dia da luta, que foi esse final de semana. Já postou uma leira de Reels, quer que o Herb Dean seja demitido de qualquer maneira. É mais um ativo aí do UFC que está de encrenca com o Herb Dean. E é isso aí, galera. Vamos dar uma olhadinha aqui no que ele falou pro Laerte. Vamos dar uma olhada aqui no que ele tava falando pro Laerte. Tava acontecendo, você percebeu que era intencional? Como é que foi? Eu imagino que tenha sido inusitado isso acontecer numa luta, né? Foi estranho pra caralho, né? Tipo assim, na hora eu sei ali no calor da luta, eu batendo, e aí quando eu me toquei, ele tava puxando meu cabelo. Meu cabelo, ele desamarrou, pô, ele veio bem pra trás, a xuxinha aqui, ela foi bem pra trás, e aí... O cara puxou tanto o cabelo do Michel Pereira que as entradas aqui já foi até mais pra trás, recuou ali. Eu senti que ele tava segurando, aí eu fui me ligar quando reclamou, né? Aí o Herb Dean reclamou com ele, aí ele soltou. Aí eu batendo de novo, ele segurou de novo. Aí o Herb Dean brigou com ele de novo. Aí quando deu a terceira vez, ele segurou de novo. Aí o Herb Dean parou a luta, aí eu pensava que ele ia tirar o ponto e não tirou, né? Aí foi o fumo. E se ele tira esse ponto, aí a luta ficava empate. Já podia ter... É isso aí, galera. Michelzão aí explicando toda a situação de que ele viveu lá dentro do octógono e já dando aquela cutucada, né? Que era pra ter sido um empate técnico ali, né? Se tivesse tido a punição. Na verdade, das verdades ali, o Michel, na verdade, ele teria até ganho essa luta, porque seria um ponto a menos ali pelos puxões de cabelo, que foi avisado 3 vezes, e também menos um ponto pelo dedo no olho, que foi sim intencional. Se vocês verem lá o vídeo, foi intencional. Ainda mais hoje em dia, galera, num tempo de hoje que a gente já tem tantas câmeras, tantos replays, podia ter tipo um VAR, né? Tipo um futebol ali, meio que o juiz com um ponto no ouvido e o cara ali ficar prestando atenção se foi uma coisa intencional, se não foi. Se foi intencional, tira um ponto, se não foi intencional, vida que segue, né? Já tem tantas maneiras ali de fazer isso acontecer de uma forma mais justa, melhor, né? Seguindo ali as regras da luta, né? Mas vamos continuar aqui. Ter tirado 2 pontos, né? Não só nesse, como na dedada no terceiro round também. Você já tinha passado por alguma situação assim, já? Do cara puxar na maldade mesmo o seu cabelo? Eu nunca nem tinha visto isso, pô. Eu nunca nem diz que já teve outra luta aí, mas eu nunca nem... Eu mesmo nunca tinha visto. Pra mim foi um negócio assim, que tu é doido, pô, segurar o cabelo é uma falta muito grave. Dá pra dizer que o Chara foi sujo intencionalmente, né, bicho? Aqui é que nem eu tava explicando, né? Algumas faltas, na verdade a maioria das faltas ali tem uma possibilidade de acontecer não intencional. Mas, por exemplo, o puxão de cabelo, que foi o que aconteceu na luta do Michel aqui,
não tem como o cara puxar o cabelo sem querer, não tem jeito. Por isso que a maioria dos lutadores ali é carequinha, fica esperto. Eu sou lutador de boxe, eu sei que na maioria das vezes os caras rapam o cabelo, raspam a barba, deixa bem rala, ainda mais quando é luta de MMA ou submission ali, pra incomodar o adversário, né? Na hora que passa ali a carequinha ali com os pelinhos espetados, machuca bastante e incomoda. Então é por isso que a maioria dos lutadores ali tem o cabelo e a barba, vamos dizer assim, raspado, mas não totalmente, né? Eles deixam ali bem espetado para incomodar o adversário na hora da luta. Não tem, um chute no saco, por exemplo, no linguajar dos Países Baixos, acontece. Até o dedo no olho, acontece, é um trem. Eu acabei de falar isso aí, foi questão que pode acontecer na luta não intencional, mas o puxão de cabelo é inviável. Na nuca, pra puxar o cabelo, é por isso que eu tô doido aí atrás aí de reverter a luta. Porque é uma coisa que não é normal, pô. Não é uma coisa assim, que foi sem querer. Moço, o Rambidi reclamou, foi 3 vezes, e o cara não fez nada, e não tirou a porra do ponto. E se tira o ponto, aí a luta tinha ficado empate, né? Não dá pra puxar um cabelo sem querer, né? O que você falou, os outros golpes, às vezes, no momento, puxar um cabelo, você tem que fazer um movimento, não tem como ser sem querer, né? Exatamente. Foi, e por causa que ele não tomou a decisão ali, eu atrás, falando com o pessoal, falando com a galera, falando com várias pessoas, o cara não tirar os pontos, aí para a luta na terceira vez, pra falar de novo. Então ele falou 4 vezes. Você vê, o cara falou 4 vezes com o árbitro, né? 4 vezes com o rapaz lá, o Chara, e mesmo assim ele ainda continuou fazendo a infração, né? Isso é complicado, é um agravante muito grande. Às vezes os caras fazem porque eles sabem que a impunidade reina, não acontece nada, é raro tirar um ponto, raro ter alguma punição. Eu te perguntei se você já tinha conversado, ainda não teve a oportunidade, se você cruzasse com ele, tivesse a oportunidade de falar, o que você falaria pro Harbin depois desse episódio? Mas o que adianta falar com o cara depois da luta, né? Teve o Poatan lá, Poatan na véspera não, né? Dentro do vestiário, diz ele que falou lá pro Plínio explanar pro Herberdin que o cara ele era sujo, né? O Ciryl Gane era um lutador sujo, né? Que usava de artimanhas ali para ganhar as lutas. E o cara cagou. Então o que adianta falar com ele depois? Não adianta nada. Isso aí passou, já era. Tem que fazer o seguinte, tem que fazer essa ação que eles já estão fazendo de tentar ou remover o cara do evento, pro cara não apitar mais luta nenhuma, ou realmente, infelizmente, o cara ser demitido, né? Por exemplo, você está no seu serviço. Se você faz cagadas repetidamente, a chance de você ser demitido é enorme. Então, por que não demitiria o cara, sendo que ele está só fazendo cagada? Aprender a arbitrar a luta e seguir a regra. Como é que o cara não tira o ponto? Eu ia mandar ele se lascar. E se um dia ele vir com o negócio de querer arbitrar a luta minha, ele não arbitra. Mais uma coisa, ó. O Michel falou a mesma coisa que o Poatan já falou. Que se tiver uma luta dele novamente e for o Herberdin, ele não vai lutar. Ou seja, ele vai deixar o evento na mão porque vai ser o Herberdin. Mas eu acredito que isso não vai acontecer mais. Com o Michel, pode ser até que aconteça e eles removam o Michel, porque o Michel, querendo ou não, é um lutador midiático e tudo, mas não tem, né, o mesmo peso que o Poatan tem no evento. Eu não vou aceitar. Porque como é que o cara vem falar de regra pra gente, fala mesmo de regra e não sei o quê, vai lá dentro lá, quando a gente tá lá aquecendo, ele vai lá, vai passar as regras aqui. Isso aqui pode. Contratados pelo UFC, né? Uma atitude até irresponsável do Dana White, é deplorável ele ter esse tipo de postura como chefe, mas... Qualquer lugar do mundo. Tipo, eu acho que o UFC, ou ele, e toda a organização, e tá ficando uma coisa normal. E eu conversando hoje com pessoas muito influentes no MMA, que eu não posso falar o nome, pessoas do antigão, assim, que é tipo lenda do MMA. Os caras, tipo assim, pô, Michel, isso aí não vai, mas não dá nada. Não... Tipo assim, os caras desacreditados de tanto que já aconteceu e os caras reclamam e não acontece nada. Então, tipo assim, tá uma parada que, tipo, acontece a coisa errada ali e ninguém quer recorrer porque não muda nada. Não... Você vê? Isso é complicado, né? O que ele falou ali antes, ali, que eu passei rápido, foi a questão do Dana White, que o Dana White meio que tá cagando e andando pra isso, né? Pra isso que tá acontecendo, dessa questão da arbitragem aí. Só que, querendo ou não, isso vai acabando que queima o evento, né? Porque parece um negócio que é manipulado, porque se você tem ali o poder nas suas mãos de decidir se a luta vai para um lado ou para o outro, meio que você pode estar apitando ali com casa de aposta junto, né? Você consegue controlar o resultado, não em 100% das vezes, mas, por exemplo, se o cara lá fala assim, eu quero que o Chara Bullet ganhe, e aí o Michel tá lá dando um atraso e tal, e aí tem essas faltas todas, e aí ele pode manipular o resultado para não tirar ponto do Chara, para não ser desclassificado, e assim o Michel ganhar, né? Tudo envolve essas coisas, né? Então o UFC tem que ficar assim ligeiro, ficar esperto, porque não pode dar margem para erro. O UFC tá gigantesco, mas mesmo assim não pode dar essa margem, essa bobeira. Não acontece nada. Então eu acho que o UFC deveria tomar postura
e fazer alguma coisa em relação a isso, mesmo que eles não tenham o poder na mão disso, mas eles têm um peso de se unir com a gente e ir pra cima da comissão. É comissão, né? E aí, por causa de uma porra de um árbitro, isso acontece. Então, acho que a gente deveria ter mais apoio do UFC em relação a isso. Mas você e o Poatan chegaram a trocar mensagem, falaram alguma coisa em relação a isso? Sim, nós trocou ideia hoje mesmo. Como eu nunca participei, como ele já estava nessa campanha aí para fazer as coisas, eu fui falar com ele, para ele me dar informações e me guiar em algumas coisas. É isso aí, ó, o Michelzão aí falando que já entrou em contato com o Poatan, que é uma voz gigantesca dentro ali da organização, né? Que nem eu falei, o Michel, infelizmente, ele tem sim o nome, o peso, mas não é um peso de um ex-campeão, como de um ex-duplo campeão e que tentou lá fazer história no UFC Casabranca tentando o terceiro cinturão. Então, tipo assim, querendo ou não, o Poatan tem muito mais peso, né, do que o Michel para barganha, para cobrança até mesmo. Ele tem o poder de cobrar, né, do UFC alguma resposta, alguma atitude quanto a esses lances que estão acontecendo dos árbitros aí. Porque como eu sou meu próprio empresário, eu que tenho que ir atrás das coisas, eu que tenho que fazer as coisas. Então... Esse é um erro gigantesco do Michel. Eu não concordo com ele ser o próprio empresário. Ele poderia sim ter uma pessoa muito, muito próxima, como é o caso ali do Borrachinha, por exemplo, que a empresária dele é a própria esposa ou namorada dele, não sei ali, mas é esposa pra mim. Então, tipo, é um erro, porque às vezes você tendo uma terceira pessoa para intermediar por você, você não cria uma indisposição com o teu patrão. Então, às vezes o Michel quer cobrar alguma coisa lá do UFC, só que, tipo assim, se ele cobrar diretamente, é diferente de você ter um empresário que está zelando pelo seu bem e fazendo uma cobrança. Não, ó, eu quero mais salário aqui pro meu atleta, porque o meu atleta entrega X, Y, Z de números aqui, então ele merece mais. E aí, tipo, o Michel vai lá e dá uma trucada. Não, eu mereço ganhar mais por causa disso, daquilo, e eu não quero saber. Ele fica meio que numa sinuca de bico, porque os caras falam assim, eu não vou pagar mais, e aí? Porém, se for no caso do empresário, o empresário às vezes pode chegar lá e falar, ó, eu não vou pagar mais isso aqui. Então beleza, então, meu atleta ele vai ficar recluso por um tempo aqui, não sei o quê. Na minha cabeça é isso, é errado ele ser o próprio empresário dele ali, né? Porque é diferente a fase de barganha, né? Sendo uma terceira pessoa intermediando por você ali, é mais fácil de você conseguir barganhar com a empresa. Então eu falei com ele sim, ele me deu boas dicas, foi super gente boa, me deu vários conselhos. Então a gente tá junto nessa daí pra ver o que faz, porque isso não pode continuar. Vai começar a dar problema com os lutadores e os árbitros, porque é que nem eu tô te falando. Vamos dizer que numa próxima luta o Hamid chega pra habilitar minha luta, eu mando ele tomar no cu dele e se lascar pra lá. Ele vir falar de regra, eu mando ele se fuder. E não vou aceitar ele arbitrar. Eu já tinha falado isso anteriormente ali, que provavelmente ele não ia querer o Herbie Dean mais apitando as lutas deles, mas é que nem eu falei, o Michel ele não tem tanto peso quanto o Poatan para tomar esse tipo de decisão. Às vezes a luta dele pode até cair, né? Eu não sei, mas isso é verdade. Porém, a gente sabe que no mundo real não é assim que funciona, né? Por mais que sejam já estrelas que estejam ali no UFC, a maioria da galera ali, pelo menos, né, dos top 10 para cima são tudo estrelinha, eu não acho que só esse barulho funcionaria, porque você pensa, eu acho que deve ter o que ali, uns 600, 700 atletas. Imagina quantos atletas não querem entrar dentro do UFC e aceitariam meio que, sei lá, ganhar bem menos para estar lá dentro e ter a visibilidade do que essa galera que está agora aí. Então, funciona até um certo ponto. Eu acho que essa união dos atletas funciona assim. Porém, com relação ao UFC, que é basicamente um monopólio ali, ninguém consegue bater de frente, fica complicado. Mas galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, de comentar, curtir e também, né, se inscreve no canal aí, dá uma moralzinha. Foi um react meio rápido aqui, né? O nosso amigo Laerte Viana consegue fazer todas essas entrevistas e a gente vai estar aqui para dar uma reagida aqui no que os lutadores estão falando, beleza? Então, tamo junto, galera. Valeu, abraço e até mais.